Pessoal, tudo bem com vocês? E vamos para mais um dia de leitura trader do livro Poder e Alta Performance de Paulo Vieira. Estamos iniciando agora capítulo 3, Fisiologia, a postura dos reis. Antes da gente começar, não esqueça de dar o like, de compartilhar se vocês estão curtindo essa série. E vem conosco, vamos juntos. Juntos nós somos mais fortes. Ao assistir os jogos esportivos com os das Olimpíadas, observo que em vários jogos de equipe, como vôlei, basquete ou futebol, o time vencedor, em muitos casos, não é melhor tecnicamente, muito menos o de maior prestígio. Costuma ser o que comemora cada ponto com entusiasmo. É aquele que a cada set conquistado pula com entusiasmo comemorando. É o time que cada defesa grita com a fúria incontida de um guerreiro que venceu a batalha. Comemoram de forma irracional, porém cheia de entusiasmo e paixão, como verdadeiros soldados conquistadores, prontos para vencer qualquer desafio. Em uma das semifinais de um Pan-Americano, como um time feminino brasileiro de futebol, enfrentou o time norte-americano. O jogo foi ganho, ainda no túnel de acesso ao campo. Enquanto os dois times esperavam para entrar no campo lado a lado, o time feminino brasileiro começou a cantar, pular e bradar. As brasileiras ganharam de goleada, com as mais lindas e inexplicáveis jogadas, e não poderia ser diferente, tamanho entusiasmo e o estado de vitória. Em 2006, assisti a um jogo de rugby em um campeão europeu, a França, que ela jogou contra o pequenino campeão do Hemisfério Sul, a Nova Zelândia, com o time All Blacks. Era dia de festa e otimismo para os franceses que usavam uma réplica do seu primeiro uniforme da década de 1920. Como o jogo foi no estádio da França, ouvi milhares cantando o hino francês, em uníssono. Uma imagem linda e empolgante, milhares de pessoas juntas cantando a sua nação. Veio então a resposta. Os jogadores de All Blacks da Nova Zelândia reuniram-se no centro do campo e, fitando os adversários, fizeram o haka, dança de guerra do povo aborígene Maori, um canto de preparação para a batalha. O estádio francês inteiro se calou frente ao haka, cantando e dançando por apenas 30 atletas da Nova Zelândia. Os torcedores franceses tentaram de novo fazer frente aos gritos de guerra dos atletas da Nova Zelândia, entoando vaias e assobios. E novamente o estádio inteiro foi acuado e calado pelo hino hipnótico de guerra daqueles jogadores. Aquele canto levou os jogadores a um estado de transe em que o corpo e a mente entendiam exatamente uma coisa: vitória. Foi inacreditável ver o que era uma dança aborígene com uma canção na língua Maori fez com aqueles jogadores, transformando atletas comuns em guerreiros preparados para vencer a batalha. Não preciso dizer que o time da Nova Zelândia ganhou o jogo por 23-11 e os franceses amargaram uma tremenda humilhação de perder pelo dobro do placar jogando em casa. O time da Nova Zelândia ganhou o jogo a jogo, campeonato a campeonato, e conquistou o torneio mundial várias vezes. Tornou-se um furacão, feito de homens normais que, quando ativavam recursos, dançando e entoando haka, eram capazes de vencer os limites da razão e fazerem o que, até então, era impossível. Eles descobriram como podiam se tornar super-heróis. Para que esse time fosse vencido, seus adversários passaram a fazer a mesma dança e a entoar os mesmos hinos de guerras dos maiores. Viu-se com muita clareza que os estados de recursos gerados por esse ritual de guerra produziam efeitos tão importantes quanto a técnica e a preparação física. Exercício. Entre no site www.febra.me/poder e alta performance e assiste ao vídeo dos All Blacks com as danças dos maiores e depois volte a ler e entender como usar esse recurso neurofisiológico para mudar o seu estado e sua capacidade de acessar seus melhores recursos internos, conquistando resultados bem maiores. Que entusiasmo desenfreado e incontido é esse que você viu nos vídeos? É a comprovação do pressuposto de que a mente e o corpo fazem parte do mesmo sistema cibernético, ou seja, esse entusiasmo manifestado pelas palavras e pelo corpo é o estado comportamental, que influencia o estado mental e faz com que as pessoas superem limites e façam os que não fariam normalmente, conquistem a ousadia e a coragem que jamais imaginariam ter. O desempenho ocorre por conseguirem acessar recursos internos de vitória e superação. Ao longo deste capítulo, você aprenderá como acessar os melhores recursos que o habitarão e a conquistar os seus objetivos mais ousados e importantes. Matriz ativa de formação de crenças.
Nos meus cursos, em especial na Formação Internacional de Coaching Integral Sistêmico, costumo explicar que nossa vida é determinada pelas nossas crenças sobre nós mesmos e sobre o mundo, pois cada crença é autorrealizável. Você entenderá isso ao longo deste livro, em especial no capítulo 8. Mas preciso adiantar um pouco essa explicação para que você compreenda as matrizes da geração de crenças. Crenças são programações mentais aprendidas ao longo da vida com base no que vimos, ouvimos e sentimos sobre forte impacto emocional ou por repetição. São as nossas verdades e convicções através das quais enxergamos a nós mesmos, os outros e o mundo. Nossas crenças influenciam diretamente nossas decisões, nossos comportamentos e nossas atitudes, e consequentemente determinam nossos resultados e nossa qualidade de vida. Essas crenças podem ser formadas e modificadas de maneira passiva ou ativa. A matriz ativa de formação de crenças é uma ferramenta incrível de transformação humana. Com ela, você compreenderá como promover mudanças rápidas e consistentes em sua vida, alterando desde simples comportamentos até crenças mais relevantes, responsáveis por suas conquistas e seus resultados. Quando usamos nossa fisiologia corporal, ou seja, toda a comunicação não verbal, postura, gestos, expressão facial, tom e altura de voz, olhar, bem como as palavras ditas para comunicar mais poder, mais felicidade, mais capacidade, mais energia e moral mais elevada, nos tornamos capazes de acessar esses recursos dentro de nós mesmos. Consequentemente, nos tornamos capazes de alcançar os resultados relativos à nossa atitude. A matriz ativa de formação de crença. Então, aqui tem um exemplo para que vocês possam entender. E aqui nós temos, a primeira coisa é a comunicação, depois os pensamentos, depois os sentimentos, depois as crenças, depois o sentimento de novo, o pensamento e a comunicação e por último o resultado. Vamos ver de forma mais clara como funciona a matriz ativa de formação de crenças. Uma comunicação vitoriosa e vencedora produz imediata, automaticamente um estado interno que gera pensamentos, que também vitoriosos, que por suas vezes dão sequência a um ciclo neurofisiológico, produzindo sentimentos de vitória. Ao ver a matriz, percebemos que todo sentimento de vitória perpetuado produz crenças de vitória e realização. E toda crença é autorrealizável, ou seja, se ela ainda não é uma realidade na sua vida, logo se tornará. Sendo toda crença autorrealizável, resultados e circunstâncias muitas vezes inexplicáveis acontecerão para confirmar e evidenciar a crença que acabou de fazer parte de sua mente. A matriz ativa de formação de crenças explica como a mente humana se comporta e como podemos alterar seu ritmo e padrão de funcionamento, interferindo no sistema de crenças e obtendo imediatamente resultados novos e diferentes. Quando uso a palavra resultados, me refiro ao acontecimento que vão muito além do que é lógico e racional. Quando uso as palavras de resultados, me refiro a acontecimentos que vão muito além do que é lógico e racional. Refiro-me a acontecimentos que vão dos mais simples, como a mudança de um comportamento, até o que existe de mais inexplicável, como a cura de um câncer tido como terminal. Se, independentemente das circunstâncias, você adota uma postura erguida e altiva, levanta a cabeça e os ombros, abre os olhos e alarga o sorriso, você começa a melhorar. Realizar conscientemente essas mudanças na sua comunicação não verbal e verbal de uma maneira a acessar de imediato um estado de recursos de sucesso e vitórias, que apoiará suas realizações e conquistas. É agir como se já tivesse chegado lá. Pessoas de sucesso agem e comunicam-se como se já tivessem conquistado seus objetivos. Agir como se é mais efetivo quando você põe sua fisiologia corporal e suas palavras no estado em que estaria se eu já estivesse conquistado. Mudar de uma fisiologia corporal, a comunicação não verbal, sem expressão e sem energia para uma fisiologia corporal vitoriosa e plena, é provavelmente a mais poderosa ferramenta para acessarmos nossos melhores recursos e estados. Casos da vida real. O nome fictício dele é Rafael, casado e pai de 2 filhos, profissional acomodado e preso na zona de conforto em todas as áreas da vida. Até que um dia descobre que a esposa que estava se formando em arquitetura estava apaixonado por um colega de trabalho. Neste momento, o mundo dele riu e ele saiu de casa como ela pediu. Ter de dividir a cama com Rafael causava calafrios a Carla, vamos chamá-la assim.
e não restou alternativa para ele a não ser sair de casa e deixar o convívio diário com seus 2 filhos. O que estava ruim piorou com a solidão. A partir daí, mediante as circunstâncias, Rafael deixou de se abater. Ele passou a comunicar profunda tristeza, derrota e infelicidade intensa. Usou desde as palavras destruidoras até a postura de um homem derrotado. Como sabemos, toda comunicação produz pensamentos que condizem com ela, e Rafael foi possuído pelos piores pensamentos, com imagens que insistiam em invadir a sua mente e diálogos internos que o torturavam. A matriz de mudanças da geração de crenças estava se fechando. Esses pensamentos perturbadores passaram a produzir um sentimento profundo de fracasso e tristeza que doía na sua própria carne, como ele fazia questão de dizer a todos. A matriz se fechou, o que era um forte sentimento de fracasso se transformou em crença, de fracasso, perdas e derrotas. Como sabemos, toda crença produz frutos e resultados. Se não bastasse o resultado da crença, foi a demissão dele da empresa de informática em que ele trabalhava como gerente. Novamente o ciclo se inicia, com mais esse resultado terrível. Ele passa a comunicar mais tristeza e mais fracasso, que produzem pensamentos da mesma ordem que, por sua vez, produzem sentimentos destruidores, que na sequência produzem mais crenças destruidoras. Agora, com o ciclo fechado, mais coisas ruins acontecem, e ele perde o emprego de professor universitário. A situação é sem casamento, longe dos filhos, sem emprego de gerente, sem o emprego de professor, sem dinheiro para se manter e sustentar os filhos, e com uma ex-esposa desesperada e brigando com ele, exigindo manutenção do mesmo padrão de vida anterior. O que mais poderia acontecer a Rafael? Ele chegou ao fundo do poço, um local difícil de estar. Muito bom sob outros aspectos, pois é o lugar onde não existem máscaras nem subterfúgios. O fundo do poço é o local das pessoas que, de fato, estão dispostas e prontas a mudar. Quando alguém está sofrendo e ainda não retirou as máscaras, não reconheceu que está em uma situação crítica e ainda não levantou a mão e gritou socorro, é porque ainda não está no fundo do poço. Esse, porém, não era o caso de Rafael. Dessa vez ele pediu ajuda, diferentemente de todas as outras vezes que ouvi, e tentei alertá-lo do seu comodismo e dos seus resultados precários. Agora ele também não justificou suas falhas nem disfarçou a dor. Ele queria ajuda. O primeiro passo que ele trilhou foi fazer o seminário do método CIS, de transformação e potencialização humana, do qual antes se afirmava não precisar. Já no primeiro dia de seminário, Rafael percebeu que precisava quebrar o ciclo da matriz. Ele aprendeu que a mente que criou toda aquela vida de tristezas e fracassos não seria a mesma que criaria uma nova vida de realizações e de conquistas. Assim começou a se comunicar no seu corpo, de forma não verbal, não a vida que levava, mas a vida que planejava ter. Ele passou a comunicar a felicidade e a vitória que teria quando chegasse lá. Passou a fazer o ritual ao acordar todas as manhãs, passou a ativar o seu estado de recursos várias vezes ao dia e a fazer vários outros exercícios que ensino sobre comunicação e fisiologia. O fato é que não foi nada fácil para Rafael comunicar-se na contramão dos acontecimentos. Comunicar vitória quando o cenário era de derrota. Comunicar esperança quando não tinha nem mesmo onde morar. Mas ele perseverou em comunicar essa nova vida criada em sua mente. Ele vigiou seu semblante e sua postura, seus gestos e suas expressões faciais. Na tarde do primeiro dia de exercícios, ele já percebia mudanças em seu astral e seu estado de espírito. Ele não negava seus problemas, apenas encarava-os de forma mais otimista e esperançosa. Ele não focava mais no que não podia mudar, mas naquilo em que ele podia exercer influência e mudança. Assim ele continuou, e já na segunda semana foi convidado para gerenciar a área de TI de uma nova empresa. O seu salário não era o que ele queria, mas de longe era muitíssimo melhor do que não ter salário. Foi para uma igreja e lá descobriu o significado mais amplo da palavra fé. Passou a fazer atividade física e perdeu peso, deixou seu corpo coerente aos seus 35 anos. Voltou a ler e a estudar, alargou sua rede de contatos e de amizades, que antes era restrita aos mesmos amigos de sempre, e conheceu muitas pessoas novas. Passou a fazer parte de um grupo de corrida, o que melhorou a sua saúde ainda mais e ampliou de forma tremenda sua rede de relacionamentos. Ele definitivamente saiu daquela zona de conforto, onde esteve preso por anos.
A cada acontecimento, o resultado positivo ficava mais fácil para Rafael se comunicar. A vitória que ele começou a proclamar ainda no fundo do poço, como você pode imaginar, não foram poucas as pessoas chamando Rafael de louco e alienado. Não entendiam como alguém passando por todos aqueles problemas podia comunicar tanta esperança e certeza. Por que entenderem o processo de transformação humana, ridicularizavam-no. Ele, porém, persistiu em manter sua comunicação de vitória, e assim conseguiu interferir na sua própria sorte. A Bíblia, no livro de Salmos 126, versículo 4, retrata que aquele que com dores continua plantando, ceifará grandes coisas a Deus e mudará a sua sorte. Em outra passagem bíblica, no livro de Tiago 1, versículo 2, 4, é dito: meus irmãos, tendem por motivo a toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Pode parecer loucura essa passagem bíblica. O apóstolo Tiago nos pede que tenhamos toda a alegria ao passarmos por provações. Isso talvez não seja muito lógico, mas funciona e impede que um ciclo de desgraça e perda se instale em nossa vida. E é justamente esse sentimento de alegria que se quebrará o ciclo de infortúnios, dos acontecimentos ruins, que insistem em vir acompanhados de outros de igual espécie. Você aceita o desafio de comunicar vitória a respeito do que você pensa de negativo? Porque quando você comunica, produz pensamentos que, por sua vez, vão produzir sentimentos, e como sabemos, esses produzem crenças autorrealizáveis. Tenha a certeza de que, por pior que seja a situação, ela lhe trará oportunidades, a possibilidade de aprender muito mais e ainda aperfeiçoar o que está errado no seu caráter e comportamento. A propósito, seus momentos de maior aprendizado e mudança ocorreram quando tudo estava bem em sua vida, ou quando você passou por problemas, perdas e dores. E é isso, pessoal. Amanhã tem mais. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.